Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sei que os horários aí que a galera estuda mais é a noite e a madrugada, né? Então tamo junto. Tô gravando essa aula resumo aqui. É uma forma de eu fixar o aprendizado do que eu venho estudando para concurso público. Tá servindo para mim, espero que isso sirva para mais pessoas também. Hoje eu vou falar sobre direito administrativo e o assunto é os princípios da administração pública, mas somente aqueles expressos na Constituição. Mais para frente eu vou gravar daqueles outros princípios que não estão na Constituição Federal, que a gente vai encontrar mais em livros de direito administrativo propriamente ditos, né? Esses princípios que estão expressos na Constituição Federal, a gente encontra eles no artigo 37. Estou aqui com a minha Constituição na mão, vou abrir no artigo 37 para a gente falar um pouquinho sobre. Capítulo 7 da Administração Pública, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 37, caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios, atenção agora, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em qualquer aula que vocês forem assistir aí, em qualquer conteúdo que vocês acharem, os professores vão sempre trazer aquele mnemônico que já é batido para alguns, para outros que estão começando agora não é nem tanto, que é o mnemônico LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Então, vamos lá, legalidade é o princípio que faz com que os servidores públicos tenham suas condutas pautadas sempre no que diz a lei. Por exemplo, nós que somos civis, meros mortais, que ainda não somos servidores públicos, a gente pode fazer tudo o que a lei não nos proíbe de fazer. Com os servidores públicos não é dessa forma. Os servidores públicos só podem fazer aquilo que a lei os autoriza a fazer. Se a lei for omissa, eles têm que se basear aí nos princípios da moralidade e outros princípios que não estão expressos na Constituição, como razoabilidade, supremacia do interesse público, enfim. Princípios que a gente vai tratar um pouquinho mais na frente. Mas, em regra, seguindo sempre a legalidade. Se a lei for omissa, aí ele vai ter que se pautar na boa-fé, no interesse público, enfim. Mas geralmente a lei sempre tem alguma coisa lá falando como é que o servidor público tem que agir, beleza? Então, lembra, nós, como civis, podemos fazer tudo que a lei não nos proíbe. Os servidores públicos só podem fazer aquilo que a lei os permite, beleza? Basicamente, o princípio da legalidade é isso. Ele faz com que a conduta do servidor público esteja vinculada à lei, né? Ele faz com que o servidor público sempre, antes de agir, olhe para a lei. O que é que a lei diz? O que é que ele tem que fazer, né? Aí o princípio da impessoalidade agora. O princípio da impessoalidade compreende a igualdade de tratamento. É tratar todo mundo igual, sem distinção, enfim. Ele não pode tratar os administrados, ou seja, nós civis, o servidor público não pode tratar nós civis de forma diferente. Ele tem que ser impessoal, sem querer favorecer ninguém, sem querer prejudicar ninguém, sempre mantendo a lisura, né? Mantendo o mesmo padrão de atendimento. Por exemplo, a gente chega, por exemplo, numa caixa econômica, num Banco do Brasil, e a gente vai receber um atendimento lá do pessoal que fica nos guichês. O pessoal lá tem a obrigação, de acordo com o princípio da impessoalidade, de tratar a gente sem favorecimento e sem querer prejudicar, fazendo o serviço dele, da forma como tem que ser feita. Aí, por exemplo, se chega alguém lá e ele dá um tratamento diferente, porque achou a pessoa mais bonitinho e tal, ele está ferindo o princípio da impessoalidade, beleza? Eu estou usando esses exemplos bem, assim, bem baixos mesmo, bem tranquilos, que é para a gente compreender cada princípio e fixar bem, beleza? O próximo princípio é o princípio da moralidade, né? É uma proibição, ele vincula além não é bem uma proibição, ele vincula a ação do servidor público além da legalidade e da impessoalidade, é mais uma vinculação ele agir de forma moral. Porque muitas vezes o servidor público pode estar fazendo alguma coisa que está dentro da lei, mas que de repente não é conveniente, não é oportuno fazer naquele momento e torna até um pouco imoral fazer tal conduta. Então, nem toda conduta que é legal, ela vai ser moral, né? O próximo princípio é o princípio da publicidade. Um exemplo que eu gosto de dar para o princípio da publicidade, para fixar melhor a ideia, é como se a administração pública estivesse trabalhando num prédio e esse prédio é todo de vidro. Que quem está do lado de fora vê tudo que está acontecendo lá dentro. Basicamente, o princípio da publicidade é isso: é tornar público
o que a administração pública anda fazendo com os nossos recursos, né? Esse princípio tem a finalidade de mostrar o que o poder público faz com a maior transparência possível. Inclusive, já vi questão de prova, as bancas dos examinadores tentando confundir o princípio da publicidade com o da transparência. Publicidade é o ato de publicar. A transparência é a forma como essa informação publicada vai ser entendida por quem está recebendo, sabe? E a publicidade e a transparência têm que andar juntas. Não adianta nada você publicar o ato, o que é que foi feito, publicar os atos administrativos, sendo que quem vai ler aquilo ali não vai entender, está cheio de termos juridiquês e tudo mais. A publicidade e a transparência devem andar juntas, né? A transparência, ela não tá expressa na Constituição, mas é um princípio também que tem que andar junto com a publicidade, para que os administrados, né, nós, pessoas do meio civil, a gente possa, sei lá, entrar num portal da transparência e compreender aquilo ali que está publicado, né? Não adianta nada publicar lá e a gente lê e fica, o que é isso aqui? O que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Usar os termos que só eles entendem. Basicamente é isso. E por último, mas não menos importante, o princípio da eficiência. A frase que eu gosto para resumir o princípio da eficiência é fazer mais gastando menos. Basicamente é isso. É tipo assim, a administração pública precisa de um computador que custa R$ 2.000 para suprir a demanda da repartição. Não adianta nada eu comprar um computador que vale 1.000 e não tem as configurações, a capacidade necessária para suprir a demanda, né? Basicamente o princípio da eficiência é isso. Da mesma forma como também não adianta eu comprar um aparelho mais caro, que aí vai ser um desperdício, né? Então, o princípio da eficiência é basicamente isso, fazer mais, gastando menos, mas não com pichincha, né? É gastar o mínimo possível, mas que atenda à demanda.